conversar. É então a proposta sempre às quartas-feiras, mais ou menos por esta altura do dia ou final de manhã. Está já aqui comigo o Ricardo Brasil. Então, bom dia, Ricardo. Olá, muito bom dia a todos. Psicólogo que nos vem falar hoje de um tema, uma palavra moderníssima, os cybercomportamentos e a cyberdependência. Nem sei pronunciar muito bem para já. Que palavras novas são estas? Bom, isto são palavras que têm a ver com, obviamente, o uso da internet e da tecnologia e dos comportamentos que cada um de nós desenvolve mediante o uso desta tecnologia. E aqui, falando também às vezes das nossas próprias obsessões em utilizar a tecnologia, em estarmos sempre presentes, as ansiedades ou as frustrações que nós temos quando não podemos ter acesso à internet ou ao uso do computador, por exemplo, e os comportamentos mais agressivos ou mais ansiogénicos que possam surgir depois do uso também da internet e da dependência que acabamos por todos ter um bocadito hoje em dia nas nossas vidas, e para isso basta nós olharmos para os nossos telemóveis, e quando temos uma bolinha vermelha com o número de notificações que temos lá, seja na rede social, seja no e-mail, nós vamos ter sempre tendência a tocar lá. E isto é neuromarketing, que é outro tema ainda diferente, mas que é engraçado porque por detrás dessas aplicações existem também alguns psicólogos a trabalharem com grandes empresas mundiais para se tornarem mais apelativas determinadas aplicações ou determinadas interfaces, vamos lhe falar assim, até pelo uso da retina ocular, etc. Várias componentes. E, portanto, isto é um mundo, bastante mundo complexo. muito vasto. A cyberdependência, obviamente, surge quando o uso da internet depois causa problemas e afeta a qualidade de vida da pessoa, do usuário, digamos assim. E este tema foi trazido hoje derivado também à abertura da unidade e ao alargamento da unidade de dependências depois na Casa de Saúde para as novas dependências, e o trabalho de prevenção que a Casa de Saúde tem em mente para o próximo ano, junto de uma população mais jovem. Portanto, como diz, o problema já está levantado, depois desta euforia da tecnologia ter avançado tanto e do acesso muito facilitado a qualquer um das nets e de todos estes meios. Levantado o problema, agora há que então cuidar dos exageros. Quando é que será exagero e que ações propõe a Casa de Saúde de São Rafael levar fora de portas, como já é o vosso hábito? Claro que sim. Bom, acho que é sempre importante nós percebermos e enquadrarmos o jovem nos seus vários domínios: o domínio pessoal, o domínio social, académico e familiar, e perceber quando é que algum desses domínios fica com alguma implicação, com alguma alteração. Isto no jovem e no adulto, se quisermos abranger esta forma de olhar para este problema. Qualquer coisa que coloque em causa o nosso papel num destes domínios e que prejudica algum destes domínios, aí sim temos um problema e temos que o tratar. Mas temos que chegar ao jovem de uma forma afável, de uma forma muito pouco chata, vamos lhe chamar assim. Tem que ser apelativo, tem que ser uma forma de interativa, dinâmica, e para isso temos que descer ao mundo deles e temos que ver como é que eles veem o mundo, etc. E muito aqui a reboque do programa Let's Talk, que foi muito engraçado e que nós tivemos uma intervenção muito interessante com os jovens, porque foram eles que nos fizeram as perguntas antes de lá irmos, e portanto tinham o máximo interesse em ver as suas respostas projetadas, e muito nesta linha nós vamos avançar para uma intervenção de prevenção de cyberdependência nas escolas e para uma sessões mais de psicoeducação aqui no âmbito do uso saudável da internet, que é imprescindível nos nossos dias, que é uma mais-valia sem dúvida nenhuma, mas que tem que ser utilizada de uma forma inteligente e para que não prejudique a nossa qualidade de vida, como eu falei há pouco. Aqui a prevenção e a intervenção do comportamento online torna-se imprescindível para nós podermos prevenir alguns comportamentos de risco e promover comportamentos mais saudáveis, digamos assim.
Pois estes tempos são únicos porque convivem lado a lado nas mesmas casas aqueles que são chamados os nativos digitais, os migrantes digitais, que são as camadas mais idosas, e de facto há dependência para ambos os lados. Agora, já se sabe que a Casa de Saúde de São Rafael há de ir às escolas, nomeadamente parece que há qualquer ação planeada já para o Dia da Criança, certo? Sim, nós recebemos um convite de uma professora de Psicologia que trabalhou connosco num projeto de empregabilidade na deficiência no passado e que fez um convite a 2 psicólogos da Casa de Saúde. Neste caso um deles fui eu e o outro foi a minha colega Sara Loureiro, e estaremos lá neste dia 1 de junho, onde vamos falar sobre o que é a psicologia para os jovens que também têm algumas perguntas sobre isso, e já nesta sessão vamos abordar assim ao de leve e vamos falar assim muito subtilmente sobre o que é que poderemos fazer nas escolas, e também podemos já fazer uma escutação do nosso público-alvo sobre o que é que eles também sentem mais necessidade, porque hoje em dia, se nós formos reparar e se andarmos nas ruas, é muito pouco frequente não ver um jovem com um telemóvel na mão a subir a Rua da Sé ou a descer a Rua da Sé, e quando vão em grupo é a mesma coisa. Portanto, o telemóvel é um meio de comunicação, é um meio também de interação social entre os próprios jovens, e isso é bom, porque também dá uma possibilidade ao próprio jovem de ter um contacto que seria muito difícil de ter se não fosse por este meio. Contudo, também faz com que o tempo de ecrã seja demasiado extenso, e hoje em dia os telemóveis já conseguem contabilizar isto, mas os jovens estão muito pouco atentos, e as redes sociais, a projeção da sua imagem na rede social acaba ter um peso maior, e aqui acaba por ter um papel muito mais castrador depois na própria interação social do jovem no mundo real, porque online há muita coisa, há muita interação, mas depois no viver o mundo real às vezes torna-se secundário, e isso não pode ser, e a educação é um bocadinho neste âmbito, a prevenção também um bocadinho neste âmbito, para que possam se desenvolver comportamentos saudáveis no uso destas novas tecnologias, e para que não se torne uma dependência que seja que nos cause problemas na nossa vida, digamos assim. Ou seja, facilitar o acesso à informação é sempre importante para a reflexão e identificação de sinais de alerta, como por exemplo a utilização abusiva da internet, ou até o desenvolvimento da própria ciberdependência, quando nós não conseguimos mais viver sem ter acesso à internet ou ao telemóvel, por exemplo. E, portanto, a estratégia de identificação destes potenciais jovens que se possam tornar mais vulneráveis também é importante, e aqui isto tem um papel muito preponderante em nós também falarmos com os professores e fazermos um trabalho aqui também junto desta população, para que se possam identificar algumas populações que sejam mais vulneráveis a isto. E quando nós temos alguns problemas em casa também, isto acaba por ser muito, muito comum para várias dependências, mas para esta também, porque o refúgio no telemóvel para se afastar de algum barulho que seja perturbador dentro de um lar é sem dúvida nenhuma uma coisa que pode acontecer, e o apoio na gestão das emoções neste contexto, destas vivências dentro e fora do espaço online, é importante que existam. O que eu vejo é que há aí muito trabalho a ser feito ainda neste âmbito por parte da psicologia, e ainda mais porque, para já, é muito reconfortante saber que a Casa de Saúde de São Rafael tem já uma unidade para apoio destas dependências. Vão também às escolas. Agora, onde eu vejo alguma dificuldade também é que os próprios pais, se querem ajudar os filhos nesta luta contra a dependência, eles também estão a ficar dependentes. E para finalizarmos a nossa conversa, sim, o que é que deixaria aqui de palavra e de mim falo, porque às vezes quando dou por mim também estou com o telemóvel em casa, e portanto nós temos que ser um bocadinho mais regrados nesta componente, porque lá está, todos nós temos grupos do WhatsApp, todos nós temos grupos do Messenger, com amigos de infância, com colegas de trabalho, que se mandam umas piadas e que se passam um bom tempo, ou só organizam almoços e jantares para o fim de semana, e portanto aquilo que acaba de estar sempre muito presente. Agora, é muito importante nós darmos este exemplo e não estarmos nas nossas mesas de refeições com os telemóveis, às vezes, se não queremos que os nossos filhos façam a mesma coisa. Portanto, claro que sim. Agora, para nós adultos, é um grande desafio,
porque nós deixamos de saber não estar a trabalhar, porque o acesso ao e-mail ou às redes sociais, onde há muitos pedidos profissionais também, é sempre um desafio de gerir. E ainda antes nós fechávamos a porta do trabalho às 6 ou às 5 e no dia a seguir às 9 é que se abria, e agora acaba por estar sempre muito presente. E aqui tem que haver um equilíbrio, obviamente, na gestão desta rotina. Acho que é extremamente importante haver este equilíbrio para que nós possamos conseguir nos adequar de uma forma saudável a estes novos tempos que são desafiantes, sem dúvida nenhuma. Lá está, a nova unidade de dependência já existe, mas o objetivo não é que sejam todas as pessoas internadas, porque não precisam também disto, claro. E sim poderem ter acesso a algumas técnicas ou a alguns sinais de identificação e lá está, envolver sempre o jovem neste processo de negociação. É importante que o próprio jovem também, ele próprio, tome consciência e que sugira algumas estratégias e alternativas para se poder equilibrar o horário do uso da internet e do telemóvel, porque se não for assim ele vai ficar revoltado, vai arranjar estratégias e em consulta aparecem jovens que os pais têm os telemóveis, mas o amigo que depois na escola empresta um que já não usava, e eles depois escondem debaixo do colchão e não sei o quê, e portanto arranjam sempre maneira de o ter. Portanto, não é isto que nós queremos que o jovem perceba, ok, eu preciso de estudar, ok, isto está-me a tirar tempo, estou a baixar as notas, que acontece, não tenho a minha atenção tão focada no que estou a ler porque tenho o telemóvel em cima da mesa, e portanto há determinadas estratégias que podemos utilizar e sem dúvida nenhuma vão ser importantes para identificarmos estes sinais. Eu conheço, e agora que estava a ouvi-lo, numa situação em que aos jovens era pedido que deixassem o telemóvel à entrada de um evento importante e eles entregavam sem qualquer recusa, porque levavam nas meias o outro telemóvel, okay. Entregavam o velho. Portanto, subterfúgios, isso a juventude sempre fez. Agora, para finalizar, porque se retirou também do vocabulário atual palavras como abstinências e domínio do próprio eu, talvez estes valores possam também vir ajudar, os valores muito antigos que surgiram antes do telemóvel, a palavra também sacrifício, querer, mas não poder ser, também se calhar entraria neste discurso atual, sem não dúvida, é? porque eu acho que e ainda ontem em casa numa situação de gestão familiar em que a minha filha tinha deixado uma coisa no carro e começou a chorar assim. Esperar faz parte da vida. Ora, e a gente tem que. E ela ficou a chorar, mas esperou, porque os nossos jovens hoje em dia têm muita dificuldade em saber esperar, porque tem tudo no imediato, está tudo à distância de um clique. Okay, não é culpa dele, foi assim, foi o mundo que lhes mostraram. Foi o mundo que criaram e que se criou, e à distância de um clique no Google eles vão ver quem é que foi essa de Queiroz, ou vão ver outra pessoa qualquer. Antes tinham que ir a uma biblioteca, tinham que planear, tinham que ir, não estava logo acessível, e portanto tinha que haver aqui uma série de passos e de uma programação que assim fosse, para que um objetivo fosse depois alcançado. Hoje em dia ninguém quer esperar, ninguém quer esperar, querem ter tudo no imediato, no aqui e no agora, e esta baixa tolerância à frustração, claro que depois causa também algumas alterações mesmo a nível da própria atenção, porque a pessoa, se não tiver aquilo agora, fica desorientada e depois fica agitada e depois não se consegue focar naquilo que realmente é importante, e nós temos que estar pelo menos mais conscientes para isso, mas envolver-nos sempre no processo de decisão. Acho que tudo que é impingido, tudo que é dito de uma forma extremamente severa ou autoritária, vai causar um impacto mais negativo, e então envolver o jovem neste processo de negociação, que acaba sempre por ser uma negociação um pouco favorável depois para o jovem, como é óbvio, que não é aquilo que ele vai querer, mas envolvê-lo aqui, fazê-lo ver como é que estavam as tuas notas antes, como é que estão agora, como é que tu achas que estás a gerir o teu tempo livre, o que é que tu tens feito, na tua parte social, o que é que tens feito, o desporto, como é que está, etc. Tive outro dia também uma mãe que me mandou uma mensagem no Messenger extremamente extensa sobre um episódio que tinha tido em casa, com uma discussão, porque o filho não queria passar o dia sem ser a jogar um jogo de PlayStation que tinha. E ela diz que houve brigas, houve irritabilidade, e que ele, já pré-adolescente, com 13 anos, se levantou e já fez frente, e portanto nós temos que perceber que esta é uma realidade muito presente nos nossos dias de pais, e que nós temos que gerir e saber ver o jovem que, ok, sim, vai haver tempo para isto, mas não é o tempo todo que tu queres, porque isto depois acaba por ser como qualquer outra dependência. Tudo que estimula a produção de dopamina vai fazer com que a gente queira mais, e temos que mostrar
mostrar também aqui ao nosso cérebro que não pode ser satisfeito desta forma, porque senão vai depois querer sempre repetir de uma forma muito mais intensa, e aqui tem que haver uma negociação. Pois a irritabilidade e a agressividade, quando não se tem acesso ou quando é bloqueado, é um dos sintomas que se calhar muitos pais que nos possam estar a ouvir agora possam estar a identificar. Nós também temos, para além da ideia de irmos às próprias escolas fazer essas atividades, até essa componente de ir às escolas, não quer dizer que não sejam escolas que venham até nós num espaço neutro, e há espaços muito engraçados que nós podemos também envolver neste tipo de projetos, exatamente para sairmos, quer o aluno sair da escola e não sairmos nós ir à escola, sair ali num contexto mais neutro pode ser engraçado, muito num estilo do Café Memória, como se faz na educação do Alzheimer. E portanto há aqui várias coisas que se podem fazer, e é um mundo para desbravar agora nestes próximos meses. Sem dúvida nenhuma que é um grande desafio, no fundo, termos sempre em mente os adultos, e talvez passar isso para os mais novos, que o humano há de ser sempre mais importante que a máquina, não é? A máquina serve para nos servir a nós, e quando o jovem tem tanta dificuldade em aceitar a autoridade do pai, é depois subjugado completamente à net, por exemplo. Sem dúvida. E isto são coisas que os psicólogos vão trabalhar, e com certeza muito bem, e é isto que eu continuo então a desejar um bom trabalho para o Ricardo, e ainda bem que vem aqui partilhar estas coisas connosco, para que todos nos possamos sentir mais acompanhados nesta dificuldade do dia-a-dia, que é termos uma coisa que é muito boa, que a net em si é neutra, não é? Claro. Depois o bem ou o mal que pode acontecer é sempre da parte humana. Obrigada, Ricardo. Obrigado eu, e assim pelo menos ficamos mais atentos e um pouco mais conscientes também para olharmos para o uso da internet e das novas tecnologias com outros olhos. Sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Obrigada, Ricardo. Obrigado.